Vou mostrar agora para você um recurso interessante, que é o de ajustar o norte para o cálculo do efeito de sombra. Mas antes disso, vou apresentar uma dica interessante, que foi implementada também a partir da visão de textos inteligentes. Vou entrar no visualizador de símbolos e vou buscar aqui a edição de uma rosa dos ventos. Editar o símbolo. Esse é um elemento simples, se nós formos identificar, são linhas retas, curvas, etc. Mas este elemento que está aqui, ó, observe, é um texto identificado. Sendo um texto, ele tem recursos de inteligência que podem ser ativados. E vou mostrar como é que isso se dá. Vou sair do arquivo e vamos capturar esse símbolo daqui para ser inserido dentro do nosso desenho. Vamos imaginar que ao invés do norte ficar na vertical, que é a posição padrão assim para o desenho, eu vou dar um pequeno giro de 45 graus para a direita. Agora observe o seguinte: antes de dar o clique na tela, eu tenho um menu de inserção de símbolos que tem uma série de fatores aqui, entre os quais uma opção que pode ser ligada ou desligada. Eu vou chamar essa aqui de trava do ângulo, eu vou mantê-la ativada. Observe o que vai acontecer. Vou dar um clique para marcar o ponto central, afasto o cursor para a direita. Desligando o salto de ortogonalidade, eu posso girar livremente. Observe o que acontece com aquela letra N que está lá em cima. Ó. Se eu fizer o giro completo, ela vai se manter sempre na mesma orientação. Assim, essa opção de travar o ângulo permite que você trabalhe com o texto de forma a ser legível para o observador. Vou ligar aqui o salto de ortogonalidade. O ângulo embaixo aqui, observe, 315 graus. Vou definir o meu norte nessa posição. A partir daqui, basta eu entrar no Sun Shader, ou simulador de sombras, para ver o resultado que nós vamos conseguir. Observe que inicialmente o nosso desenho está definido para o zero, no norte, 0 graus. Eu vou buscar as opções na submenu sombras. Existe a opção aqui, usar o norte do DataCAD, ou estabelecer um ângulo do norte. Qual é o ângulo? É o 315 graus, aquele que nós havíamos definido. No caso do norte, o norte é na vertical. Então eu estou fazendo 45 negativo. O ângulo, nesse caso, pode variar de 0 a 359. Vou fazer 315 graus, que é 45 graus à direita. E outras definições eu também posso fazer aqui, que seja para simular, por exemplo, uma distância do Sol, o raio do Sol que eu quero, até uma definição de animação, que eu vou mostrar para você agora. Aí está. Agora o norte está aqui, ó, 315 graus. Se eu colocar o meu desenho na vista em planta, aí está o norte, ó. E a trajetória do Sol ficou definida entre o nascente e o poente. Esse ponto aqui é o Sol Apino. Vou me aproximar um pouquinho e vamos ver um efeito interessante. Eu agora vou usar uma opção aqui chamada animação. Essa animação vai circular em intervalos. Observe, de meia em meia hora ele vai fazendo a marcação de um ponto. Observe o efeito ocasionado desta casa aqui em relação àquela outra, ó. E o próprio efeito do beiral em relação às aberturas. Então, para cada um desses pontos, é possível guardar definições do efeito ocasionado por qualquer elemento componente do projeto dentro do nosso modelo 3D. Essa imagem eu posso guardá-la se quiser, salvo a imagem, e assim conseguirei documentar um projeto exatamente mostrando o efeito ocasionado. Observe aqui, ó, para qualquer horário que eu queira definir, para saber
qual é a posição do Sol em relação a, por exemplo, vou escolher aqui um ponto 10 horas e 30 minutos ou 11 horas da manhã. Olha o efeito ocasionado daqui do nosso conjunto de cobertura dos prédios em relação à posição dos prédios. Aqui eu posso girar como quiser, o efeito está gerado pelo cálculo absoluto da posição do Sol em relação a isso. Outro detalhe interessante é na definição da localização, por exemplo, que eu posso criar aqui, gerenciar as localizações, criando, se quiser, adicionando novas localizações. Por exemplo, se eu der um clique nessa tela, fica aberto para que eu faça a digitação do nome do país e da cidade, entrando com a longitude e a latitude. Se for leste, será positivo, oeste será negativo para a longitude. E se for norte, em relação ao Equador, será positivo e sul será negativo. Além disso, posso definir a diferença em relação à hora média de Greenwich. Essas definições permitem que eu escolha essa como a localização corrente no momento em que quiser montar o meu projeto. Essa definição de cidade que foi escolhida aqui será mantida sempre com o arquivo, independentemente de você escolher projetos em outras cidades. E cada uma dessas que for escolhida vai manter exatamente a configuração definida. É isso.